Se você assistiu o curso de oratória, você sabe que existe uma frase de impacto que a gente pode impactar as nossas crianças, o nosso público. E eu vou deixar uma aqui para você agora. Você não precisa falar do seu trabalho. Os seus resultados falarão por você. Olha só. Eu recebo diariamente mensagens e mensagens de pedagogas, contadoras de histórias, professoras em geral, preocupadas com o que os pais vão achar, preocupadas com a coordenação e não estão preocupadas com o que os alunos vão achar. E pior, não conseguem se valorizar. Tem gente que estudou mais de 30 anos, fazem muitas formações continuadas, pós-graduação, curso de extensão, enfim, e não consegue se valorizar por isso. Então, essa é a minha frase de impacto para vocês. Pensem bem, é o seu resultado que vai interferir na sua vida. Deixe de lado as conversas que atrapalham vocês. Colegas de trabalho que não aceitam uma atividade, não aceitam uma contação de histórias. Faça você por você e pelo futuro das crianças. O importante aqui, para nós, turma da Tia Tati, para você, são as crianças. E essas atividades que eu vou mostrar podem ser adaptadas para qualquer tipo de faixa etária. Só basta você ter resultado e criatividade. Pensa sobre isso. E dando continuidade aqui na nossa teoria, vamos lá. Como fazer essa interpretação de texto depois de uma contação de histórias? Eu já disse no curso avançado, na questão da mediação de leitura, você que já estudou o nosso curso avançado, tem um módulo só de mediação de leitura, onde eu falo que o que empobrece uma história é você dar atividade de desenho toda vez que você vai contar uma história. Tem muita professora, muito contador de histórias errando nisso. Eu acho que a gente precisa abrir a nossa visão, expandir mais as nossas possibilidades da contação de histórias. E é isso que a gente vai fazer aqui. Vocês pediram, gostaram do módulo, e é isso que a gente vai fazer aqui com vocês, tá? O que eu gostaria também de compartilhar com vocês? Toda vez que a gente pensa em interpretação, eu tenho várias maneiras de trabalhar com a educação infantil, criança de 0 a 3, de 3 a 7 e de 7 acima, acima de 7 anos. A gente tem várias formas de trabalhar essa interpretação, usando cores, usando atividades, trabalhando em grupo. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, por favor, não deixe isso dominar vocês. Só dá desenho depois da contação. Não. Nós temos vários recursos que a gente pode trabalhar. Trabalhamos improvisação, trabalhamos interpretações de texto, trabalhamos atividades no caderno envolvendo alfabetização, envolvendo outros temas. Olha só, a contação é mágica, né? A gente dá para trabalhar muita coisa dentro da sala de aula. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Como a gente trabalha interpretação de texto de 0 a 3 anos? Já disse para vocês, quem me acompanha nas redes sociais, no Instagram, nas minhas lives, de 0 a 3 anos não adianta trazer histórias compridas, cheio de personagens. Nisso não pode acontecer. Crianças de 0 a 3... nós temos que trabalhar histórias cantadas, finger plays, nós temos que aos poucos trabalhar com colagem, fotografia, álbum, a gente tem que mostrar o álbum da família, a gente tem que trabalhar com massinha, a gente trabalha, enfim, com revista, colagem, dá para trabalhar muita coisa com essas crianças, tá? Então, por favor, de 0 a 3 anos é no chão, em roda. Isso é uma técnica de oratório. Se você me acompanha aqui, você sabe que isso é uma regra. Eu não consigo contar uma história em pé, a não ser a apresentação, né? Você chega no... Já aconteceu várias vezes com a nossa equipe, comigo também. Você chega numa apresentação, a escola coloca as crianças de 0
até ensino médio, tudo junto no pátio. Aí não tem o que fazer, você tem que contar e seja o que Deus quiser. Mas eu sempre explico que tudo tem que ser separado. Na sala de aula, na contação de histórias, enfim, na instituição, tem muitos alunos que trabalham no projeto voluntariado também. Depois que você conta uma história, há infinitas possibilidades. Então vamos lá, de 0 a 3 é no chão em roda, é olhando olho no olho, é apresentando as histórias cantadas. E como que a gente faz essa interpretação de texto? Primeiro, eu vou mostrar para ela quantos animais aparecem. Vou dar uma ideia aqui. Quantos animais aparecem na história? Você vai perguntar o nome do animal. Você vai fazer o som do animal para a criança. Você vai mostrar para ela o que é começo, meio e fim. Por isso que eu adoro história cantada. Ela não dura nem um minuto. Ela tem um começo, meio e fim. É assim que a gente trabalha com as crianças. Não é chegando lá e contando. Menina do laço de fita. Não sei, uma história comprida. Maricota. A gente tem que tomar esse cuidado, porque essa criança de 0 a 3, ela nem sabe o que ela vem fazer na Terra ainda. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Ela está no mundo do letramento, ela está começando a interpretar literatura infantil, hein? Todo mundo acha que literatura infantil é só leitura. E não é. Literatura infantil, eu leio imagens, desenhos, símbolos, eu posso trabalhar os gêneros, tá? Então, essa criança de 0 a 3, eu preciso mostrar para ela ainda. Então, eu acredito que as professoras, os contadores de histórias de berçário faz muito bem isso. Cantado, reconhecendo o corpo, perto de espelho, e a gente vai fazendo essa interatividade. Então, história cantada de 0 a 3 anos. A gente precisa estimular o que é história. Quantos personagens? Você pergunta, o que aconteceu na história? O jacaré pegou, né? A gente tem a música do jacaré, nós temos várias histórias cantadas que a gente pode perguntar, o que aconteceu? Ele comeu a minhoca? E aí? E aí você dá a possibilidade da criança também terminar a história. Como você terminaria essa história? É muito fofo, principalmente as crianças de 3, 4 anos. Você dá a possibilidade de imaginação, tá? Eu sempre falo para vocês que na mediação de leitura, a gente tem que trabalhar com a imaginação, criatividade, a gente tem que trabalhar com interpretações de desenho, sim, mas não só com desenho, porque eu acredito que no desenho tem uma expansão muito grande. A gente trabalha principalmente a fala do narrador, os personagens. Nossa, dá para trabalhar tanta coisa na mediação de leitura e a gente só fica naquilo, lê livro e a gente não faz o diálogo. A mediação de leitura é diálogo. É a criança expor. Na mediação de leitura ela precisa identificar aquele personagem nela. Já contei várias vezes para vocês que eu me inspiro muito no João e Maria. João e Maria que se perderam e se reencontraram. Isso faz parte da minha vida. Eu me inspirei. É isso que vocês têm que fazer na criança. A criança precisa se inspirar no personagem e, de fato, colocar aquelas emoções, aqueles sentimentos para fora. E você, como profissional, você, como contador de histórias, precisa identificar aquilo. Se ela está depressiva, se ela está contente, enfim. Aqui daria outro workshop, como interpretar um desenho, interpretar os personagens, tá? Então, é isso, de 0 a 3 anos. Essa fase, ela precisa saber, primeiramente, o que é começo, meio e fim. O que são personagens. É com a história cantada. Musicalização. Quero contar uma história? Pode contar uma história, mas que seja curta. Às vezes eu entro nas escolas e tá lá, Pequeno Príncipe. Quantas vezes eu falo isso para vocês? Você pode trabalhar assim com crianças de 0 a 3, com uma extensão de atividades, de histórias longas, mas você vai ter que ter muita criatividade e imaginação para adaptar para essa idade, tá? Por isso que as mais fáceis são histórias cantadas. Lembrando que história cantada é diferente de brincadeira cantada. Atenção, a gente explica muito isso no nosso curso de histórias e brincadeiras cantadas. Já falei isso para vocês, tá? Então, história cantada, começo, meio e fim. Tati, e acima de 4 anos? Acima de 4 anos é em pé. Perdão, acima de 4 anos é você que fica em pé. As crianças podem estar de qualquer maneira, explorando o chão, sentado uma atrás da outra, não importa.
Mas aí, técnica de oratória, se você ainda não assistiu, então depois desse workshop você precisa vir aqui no YouTube gratuitamente. Tem um curso de oratória, eu entrego muitas técnicas para vocês. Andar para ter atenção, olhar para cima, personagens pequenininhos, para baixo, grande, tá? Isso são técnicas valiosíssimas. Perguntar o que está acontecendo na história, isso são técnicas de oratória. Então, para que eu não me estenda aqui mais sobre oratória, eu convido depois desse workshop você entender mais o que é oratória e as técnicas na contação de histórias, porque isso vai aumentar o repertório de vocês. Então vamos lá. Acima de 4 anos, a gente pode fazer história cantada, eles amam, claro, mas a gente precisa fazer uma intervenção aí. Aí eu já consigo trabalhar mais colagem, eu consigo já separar com eles, que eu vou mostrar aqui para vocês, o que é começo, meio e fim em formas de imagem. Crianças acima de 4 anos já conseguem montar uma história, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês, formas geométricas, elas conseguem fazer uma história. Crianças acima de 4 anos conseguem fazer improvisação, tá? Então, olha só, a partir de 4 anos você pode mandar bala. Manda bala com recortes, separação de grupo. A gente pode... Eu recebo muito essa pergunta, gente. Nossa, direto essa pergunta. Tati, eu posso mudar o final da história? Claro, senão não teria improvisação. Se eu estou em cima de um palco e esqueço o texto, eu vou usar improvisação? Quem disse que eu não posso? Claro que você pode. Você pode mudar a história, a criança pode mudar a história. Por que não? De repente você fala, vamos incluir esse personagem, vamos trabalhar essa atividade. E aí você trabalha a alfabetização, você trabalha a leitura, você trabalha a interpretação, você trabalha interatividade com as crianças, elas estão se integrando uma com a outra, trocando ideias. E o melhor, diálogo. Tem que haver diálogo na mediação de leitura. Tá bom? Bom, outro ponto que eu gostaria de comentar com vocês. Nas atividades, vocês vão perceber aqui que eu vou mostrar muito as cores alegres. Existem 3 cores que eu adoro falar, né, na contação de histórias, que é o azul, amarelo e laranja. Gente, essas cores da educação infantil até 8 anos, pode usar direto. Percepção, atenção e calma. Você precisa trabalhar. Olha só que legal. Além de eu trazer uma interpretação de texto, eu vou usar as cores. A criança vai sentir as cores e isso desenvolve ainda mais o diálogo. Ela vai tomar coragem de falar o que ela está sentindo. De repente, você vai contar uma história que a criança se vê naquele personagem. Esse é o sentido da contação de histórias. Com a contação de histórias, nós conseguimos refletir, nós conseguimos ensinar. Com a contação de histórias, nós conseguimos interpretar melhor. Com a contação de histórias, nós conseguimos entender as diferenças da sociedade, da cultura, como era antes, como é agora. Ah, gente, infinitas possibilidades, não é mesmo? Eu adoro a contação. Então, tomem cuidado com as cores nas atividades, azul, amarelo e laranja. Tomem cuidado com esses requisitos que eu falei para vocês, de 0 a 3 e acima de 4. Não deixem de assistir o curso de oratória, que vai ajudar muito vocês. Se vocês precisarem do material e não conseguir, me chama no direct, me chama lá no Instagram, que eu atendo todo mundo. Turma da Tia Tati. Eu passo material de oratória para vocês, tá? De extrema importância vocês aprenderem a falar, usar as técnicas para uma reunião, para uma interpretação, para uma videoaula, de extrema importância, tá? Bom, acho que é isso. Falamos então das cores, da interpretação e vamos lá. Vou apresentar aqui para vocês as atividades. Espero no fundo do meu coração ajudá-los cada vez mais. Tati, posso adaptar? Fique à vontade, é o que mais a gente faz, né? Professor, pedagogo, contador de histórias, o que a gente faz é adaptar as atividades. Gente, espero vocês então no nosso vídeo número 1, então, de atividades. E vamos lá, muita leitura, interpretação, grupo e diálogo. É isso que a gente trabalha na mediação de leitura.